Fala galera, boa tarde para vocês. Eu sou o Vitor Augusto. Vim trazer um pouquinho de conteúdo de futebol para vocês. A gente vai falar sobre América e Santos, porque a Série A tá parada, mas a Série B tá pegando fogo e teve polêmica. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o jogo. Então se inscreve no canal, dá um joinha se você gostar do vídeo e vamos embora. Vamos começar falando do América, que o América desde sempre, né? Ele tá indo nesse vai e vem de Série A para Série B. Porém, ele é um time que ele tem um padrão de jogo bem estabelecido, tem um meio de campo forte, que marca de forma pesada, né, consistente, está sempre colada no adversário e tem saída de jogo rápida, tenta chegar o mais rápido possível no gol do adversário. Então o Juninho carrega esse meio de campo, a parte ali da volância muito bem, com desarmes, com pressão, coordenando ali bem o meio campo. Agora eles encontraram. Eles tinham apenas o Benítez ali de meio armador no ano passado. Nesse ano o Moisés, ex-Palmeiras, está lá e tem ajudado bastante, porque o Benítez a gente sabe que tem um histórico de lesão, que não suporta todos os jogos da temporada. Então você tem Moisés e Benítez para revezar ali a posição de meio armador, o que casa muito bem para a América, né? Para uma Série B, são peças chaves e que podem aguentar o campeonato de forma revezada, né? E eles dão muita qualidade ao meio do América, que já é forte de marcação. É, Então o América fez um gol que o primeiro a gente vai comentar depois, acaba sofrendo o segundo num bate-rebate, o Santos acha um cabeceio que encontra o William sozinho. E depois uma jogada muito bem trabalhada, onde o Benítez acha o Juninho dentro da área livre, ele gira e finaliza no canto do brasão e crava ali a vitória do América, né? E o América, além desse meio de campo forte, conseguiu dois pontas de velocidade que dão muita profundidade para o time. Então o América vem forte nessa Série B. Acho que vai com certeza briga para subir. É difícil cravar cedo os que já são a elite ali do futebol para 2025. Eu acredito que América e Santos estarão entre eles, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Foi o primeiro clássico em si, mais pesado para o Santos, né? Vamos falar um pouquinho do Santos já, porque o Santos pegou o adversário mais complicado até o momento e teve a vitória que aumenta o tabu do Santos, né? Desde sempre o Santos não ganha no Independência, né? É muito difícil jogar com o América lá. E o Santos vem com uma deficiência de padrão, né? No padrão de jogo do Santos, que é bem estabelecido do Carille, que é um 4-3-3 e sempre buscando a profundidade com os pontas, o apoio do meio, o Santos não tem muitas diversificações táticas. Então, sempre muda atacante por atacante, lateral por lateral, dificilmente joga com os dois meias. Às vezes, no jogo de ontem, por exemplo, entrou o Serginho, que veio como meia, mas entrou na mesma posição que o Patati. O Patrick, que na verdade se diz um segundo volante ou um meia ali lateral, joga como um ponta esquerda. Então eu acredito que o Santos tem que treinar muito ainda variedades táticas para conseguir, durante um jogo contra o América, ter opções de ataque, porque o Santos fica meio morto, né? Se o jogo não se desenha para o padrão já normal dele, né? Tem que correr muito atrás, sempre sofre uma pressão no início de jogo e é difícil quando você tem um grupo que, se não me engano, está com 5 desfalques importantes. Tem o Guilherme e o Pedrinho, eram os dois pontas que respondiam ali para a ponta esquerda ou até mesmo para a direita, no caso do Pedrinho. Perdeu o Furt. E então fica difícil com essas opções manter o mesmo padrão. É preciso dar uma diversificada, conseguir achar outros pontos ali de ataque, porque defensivamente o Santos vai bem com o Gil e Joaquim. Porém, o ataque precisa de opções mais claras de forma tática. Não digo de jogador, mas taticamente o Santos precisa de mais ideias para conseguir ganhar dos seus adversários. Quero destacar o Juliano, que é uma peça fundamental do Santos e ele esteve muito sumido no jogo de sexta. Sem um meia que distribua bem a jogada para os pontas, para o centroavante, é muito difícil o padrão do Santos dar certo, porque quando você pula o meia, os volantes tentam ligar diretamente os atacantes, você meio que quebra a parte da jogada, no caso do padrão do Santos. Então, se o Juliano está sumindo, as bolas chegam com pouca qualidade, é muito chutão. E aí com o William, que não é um centroavante tão parado, né, forte,
fica difícil. Ele é um cara de mais mobilidade, toque de lado, buscar uma tabela. Então, jogar no chutão e uma bola mais longa não é o ponto forte para ele, né? João Schmidt não jogou, né? Ele fez muita falta porque o Rincon no ano passado foi primordial, né? É o capitão do Santos, mas ele não tem desempenhado nesse ano por merecer até a vaga titular. Então ele não tem a mesma intensidade que o Schmidt tem na marcação, né? Ele até tem uma boa saída de bola, mas o Schmidt consegue, pelos meus olhos, entregar mais rápido, marcar mais rápido, tem um entendimento já mais fácil ali de entrosamento com os demais jogadores, com o Juliano, com o Pituca, com o próprio Escobar, que já joga pela esquerda ali desde o começo ali da Série B. Então o Schmidt fez muita falta, vamos ver se ele volta para o jogo de segunda-feira, né, contra o Botafogo, que é uma peça importante para o meio de campo do Santos funcionar. E ali na frente eu acho que destaques negativos são, acho que o Patrick, principalmente, que entra no segundo tempo muito mal, ele precisa se encontrar, porque pô, você tem um cara que fez um contrato de 3 anos, com mais de 30 anos de idade. Ele já não estava desempenhando bem nos últimos 2 anos. Putz, é um contrato de risco. Então o cara ele precisa começar a desempenhar para fazer valer esse contrato, né? E do jeito que está sendo, tá difícil entender que valeu a pena a contratação do Patrick. Então não adianta querer jogar fora, não adianta dar como caso encerrado. Ele precisa melhorar fisicamente, precisa ganhar ritmo e precisa começar a entrar melhor nos jogos. Se ele não conseguir desempenhar numa Série B, quem garante que ele vai desempenhar bem na Série A? Então, assim, é uma contratação de risco que precisa responder o mais rápido possível. Vou dar um exemplo aqui também de alguém que chamou a atenção no jogo, o Patati, porque ele tem boas arrancadas, entrou muito bem no jogo contra o Brusque como titular, fez a segunda partida como titular agora, né? Mas ele ainda desperdiça muitas jogadas, no meu ponto de vista. Então, numa jogada que ele puxa para o meio, ele tem duas opções: ou chutar para o gol, ou dar um passe para trás de alguém que vem chegando, uma possibilidade de chute. E a gente vê que a maioria das escolhas dele é chutar para o gol, porém, todas vão muito longe do gol. Então, tá complicado de entender quando ele vai conseguir distribuir bem uma jogada, quando ele vai começar a achar os companheiros, porque não é sempre que ele vai conseguir resolver um jogo sozinho, dando um chute direto pro gol ou arriscando um cruzamento. Ele precisa encontrar os melhores colegas ali de equipe bem posicionados e escolher a melhor jogada, senão o Santos acaba desperdiçando muita jogada. E o Santos, sem a bola, perdendo a bola lá na frente, dá muita liberdade de contra-ataque. Então, quando você desperdiça uma, duas, três vezes a bola na frente, a chance de sofrer um contra-ataque de risco é um pouco maior. Então, é preciso ter uma atenção nisso. Bom, o jogo foi o primeiro gol ali do Renato Marques, né? O Santos empatou com o William. Comentei do segundo gol do América também, numa boa achada de bola do Benítez. E quero falar sobre o fair play ali, foi a polêmica do jogo, né? O João Paulo, ele recebe a bola com muita liberdade, demora para chutar. E mesmo assim ele consegue passar pelo Renato Marques, né, que acaba passando ao lado dele. Na hora que ele vai chutar, ele sente a lesão no tendão, cai no chão pedindo a parada, pedindo substituição. O Renato Marques, de uma maneira muito rápida também, já pega a bola e chuta pro gol. Difícil crucificar o jogador. Daria para ele ter chutado para fora. Acredito que deu para ver que ele tinha se lesionado, mas isso assim é muito rápido. Normal um jogador chutar pro gol. Vi diversos jogadores falando que teriam feito a mesma coisa e eu concordo. Realmente a atitude ali, a pressão no jogo, às vezes é um movimento automático você seguir jogando, até porque o futebol de hoje tem muito migué. Então é goleiro fazendo cera, zagueiro fazendo cera, gente caindo sozinho no meio de campo para segurar jogo. Então a gente está vendo muito do que está acontecendo em geral no futebol, né? Todo mundo quer ser espertinho para o lado, espertinho para o outro, puxa sempre a sardinha para o seu lado. Então é preciso pontuar isso, porque o Renato Marques é um jogador que ele está alienado pela educação que o futebol criou aqui até os dias de hoje, né? Então ele acabou seguindo mesmo os instintos dele, o que eu achei errado, né? A gente viu depois que ficou claro que era uma lesão séria do João Paulo. Mesmo assim, não saindo o diagnóstico na hora, dava para ver quando ele saiu que foi algo sério. Então, assim, você fazer
um gol explorando uma falha defensiva, acho legal. Mas você fazer um gol vendo que o adversário caiu, o goleiro, no caso, sofreu a lesão, o gol ficou livre, você simplesmente pegou a bola e chutou pro gol, não é uma atitude legal. Para mim seria uma atitude mais respeitosa na saída de bola, o América devolver o gol pro Santos. Seja da forma que for o gol contra, pedir pro jogador do Santos chutar, acredito que moralmente era o melhor a se fazer. Porque assim a gente extingue o fair play, né? Não vai existir o fair play. Para que a gente vai ter fair play se nessas horas não conta? Quer dizer, para dar um lateral de volta, conta. Mas para devolver um gol é muito pesado? É ruim fazer isso? Pô, aí é uma questão de entender mesmo se as pessoas vão puxar a sardinha do fair play somente para elas quando é necessário. Para ter fair play, acredito que o ideal era ter devolvido o gol. Não digo que o Renato Marques está para fora, mas ao menos o América ter devolvido o gol ao Santos, né? A gente viu o Ale muito nervoso depois do jogo, falando que é muita hipocrisia. Eu acho que ele estava de cabeça quente, né? Da mesma forma que o Juninho também deu uma declaração contraditória do Ale, mas também estava de cabeça quente. Então, o calor do jogo ele diz muito. É complicado pegar essas entrevistas de fim de jogo e crucificar os jogadores. E, bom, essa é a minha opinião. Se você gostou ou não gostou, o que você acha, deixa aí nos comentários para a gente entender, né, qual que é a visão aqui dessa polêmica para os próximos casos. E o futebol brasileiro é isso. Sempre vai ter alguma novidade que a gente nunca viu. Então, quero deixar um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo!